de São José devem gastar cerca de R$ 400 em presentes de Natal. Parece uma boa média aqui de gasto. Marcos Souza, é interessante essa expectativa de venda para o Natal? Como os empresários estão encarando essa resposta fruto da pesquisa realizada? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde a você, em especial aos ouvintes da Rádio CBN. É uma expectativa positiva. Nessa época do ano, sempre faz uma grande diferença para o lojista. É uma época de consumo importante, resguardado aí os significados especiais da época natalina, mas historicamente um momento muito importante para o comerciante. Nós temos aí em torno de 25% dos empresários entrevistados em São José e na Grande Florianópolis que confiam, de que aumentarão as suas vendas em relação a 2013. Em torno de 18% acreditam que vai permanecer igual. Tem uma margem de 17% que acredita que deve haver uma redução, mas de um modo geral, até pelo ticket apresentado, médio, que também confere aí com a pesquisa da Federação, nós acreditamos que ao menos 2 a 3% de acréscimo em relação às vendas de 2003, nós devemos ter agora nessa época natalina, o que é positivo, volto a dizer, extremamente positivo para um ano que não foi um ano de crescimento, foi um ano de retração, não diria nem de rescisão, mas de retração. Essa pequena recuperação dá um gás novo aí para que o lojista comece o ano 2015, se não com todo o pé direito, mas com uma base melhor, para enfrentarmos aí os novos desafios desse ano que vai nascer. Que bom, né? Porque em meio a um cenário não muito animador, do ponto de vista da macroeconomia, da economia nacional, é uma boa notícia. Bom, para os teus lados aí, Marcos, nós temos a imagem agora da Via Expressa, tá tudo parado para quem vai para São José, BR-101, e para quem vem aqui também, a ilha de Santa Catarina. Marcos, hoje eu fiz uma entrevista, agora há pouco, pesquisei este assunto final de semana também. Eu conversei com o Mário César Aguiar, que é o presidente da Câmara de Transportes da Fiesc, sobre as obras que estão paradas aqui em Santa Catarina, e ele me disse que 90% do orçamento do DENIT para Santa Catarina são consumidos pela obra da ponte Anita Garibaldi, lá em Laguna, que vai muito bem, obrigado. Agora, é a única que vai bem, porque o resto está tudo parado, BR-470, 280, 282, 116, o contorno viário parou, né? Seria leviano da minha parte dizer, afirmar isso categoricamente, mas se eu não me engano, a ponte é a única obra que está sendo feita 100% por uma empresa multinacional, uma empresa de fora, então, com os recursos na mão, com competência de gestão, eles estão tocando a obra, que eu acho que é uma obra exemplar quando nós falamos de obras viárias do estado de Santa Catarina. E eu até acabei de receber visita aqui no meu escritório de um amigo empresário, e falando sobre essa falta de infraestrutura no estado, em contrapartida de uma pesquisa da Endeavor que colocou Florianópolis como uma das melhores, como a melhor capital para se investir, numa pesquisa recente aí, Agora, o importante é comparado com o quê, Exatamente. Então, se você sai aqui de São José para Florianópolis e leva meia hora, você pergunta para qualquer morador, qualquer empresário da região, qualquer cidadão, ele vai dizer que é um absurdo, que ele não aguenta mais esse trânsito. Claro. Agora, se você perguntar isso para quem mora em São Paulo, é um paraíso, Porque São Paulo você não vai a lugar nenhum com menos de 1h30, 2 horas de deslocamento numa cidade extremamente caótica, violenta, naquela margem do Tietê que não tem nada para olhar e, muito pelo contrário, um cheiro horrível para sentir. Então, nesse quesito, pode-se dizer que Florianópolis, sim, ela é melhor para empreender, então qualidade de vida melhor, em média, o custo da mão de obra ela é mais baixo que nas grandes capitais, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, enfim. Então, acho que a gente tem que ver essa pesquisa com um pouco de cautela. Até puxei esse assunto porque você pergunta sobre infraestrutura, e a gente está muito aquém daquilo que deveria estar, A gente está sempre fazendo obra, o Estado está sempre promovendo obra, município, enfim, para resolver problemas extremamente antigos, Exato. A alta de contorno, a BR-101, eu não canso de dizer isso, a BR-101, a duplicação dela foi um dos motivos da fundação da ENFO há 30 anos atrás, e a gente não vê essa obra ser concluída.
Então, para você ver como o investimento na área de infraestrutura é muito precário. Essa ampliação da ligação pela via expressa, que deixou de ser expressa há muito tempo, é uma outra obra extremamente antiga, né? Levantado agora o projeto pré-eleição. Então a gente vive, infelizmente, com essas mazelas da gestão pública, dificultando o desenvolvimento da cidade. Eu não falo só da classe empresarial, mas infelizmente é a classe empresarial que alavanca emprego e renda, que faz com que a cidade cresça, né? Nós estamos falando num ticket médio de R$400 de compra para o Natal, porque o brasileiro ele acredita, né? Ele é um povo aguerrido, ele é um povo que acredita no futuro do país, e por isso ele investe, por isso ele compra, por isso ele continua trabalhando. E essa tem sido também a nossa tocada, de que 2015 é para ser um ano ainda de recessão, ainda de muita cautela, mas um ano em que a gente não pode perder a esperança. A gente precisa continuar acreditando que é possível mudar, que é possível fazer diferente. Com esse partido que está aí, ou outro, se assim o povo entender que tem que tirar, mas que a gente possa acreditar no nosso país, né? E resolver essas questões não se resolve da noite para o dia. Mas a médio e longo prazo, que pessoas com integridade, com notório saber, que também se coloquem à disposição, que a gente possa renovar cada vez mais esse nosso cenário político, para que 2015 possa ser um ano, sim, de recuperação, né, e de manutenção dessa esperança e dessa vontade de vencer que o brasileiro demonstra, e principalmente o povo catarinense. Marcos Souza, presidente da Enflo CDL São José, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. Boa tarde. Sempre uma honra, meu amigo. Um grande abraço. 13h27, esse é o Notícia na Tarde. E o comentário que o Marcos fez sobre a pesquisa da Endeavor, colocando Florianópolis como a melhor cidade para se empreender, eu fiz exatamente o mesmo comentário, a questão de 2 semanas quando do lançamento dessa pesquisa. E está corretíssimo, Marcos Souza, porque é uma pesquisa com um resultado que tem que ser feita uma interpretação correta, senão traz um resultado mentiroso. Porque entre os 3 pontos analisados, diferenciais aqui, pró-Florianópolis, nós temos um deles que é fantástico, que é o capital humano. Isso é ótimo, maravilha. Muitas universidades e tal, capital humano, gente qualificada, ótimo. Agora os demais, o salário, o empresário ali entrevistado disse assim: não, em Florianópolis, comparando São Paulo, o salário é bem menor. Pô, isso não é bom pra gente. Quer dizer, o trabalhador está ganhando menos. Mas o custo de vida e tal, está ganhando menos. Não é bom. A terceira questão é a questão do congestionamento. Comparar com São Paulo, São Paulo que vai cuidar da vida de São Paulo. A gente tem que cuidar da nossa vida aqui, né? Que tem que ser feita muita coisa ainda para resolver o problema da mobilidade urbana. Tem que ser feito tudo ainda para resolver a mobilidade urbana. Repórter CBN.